Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer a segunda aula, né, do nosso mini curso de Unity, que a gente vai trabalhar um pouco com a interface, manipulação de objetos 3D e composição de materiais. A gente vai aprender um pouco sobre como compor os materiais, como funcionam texturas, objetos 3D, manipulação, né, e etc. Quando vocês abrirem a pasta material aí do Teams e forem aulas, vocês vão ver os dois slides já da aula 1 e da aula 2. Só que a aula 1 eu já atualizei para algumas coisas que a gente viu na última, né, que deu tempo de falar mais coisas, eu atualizei ela. E coloquei a aula 2 com o conteúdo que eu imagino que a gente vai conseguir falar nessa aula. Os slides vão funcionar como uma apostila mesmo, porque eu não vou seguir eles, né, para ficar mais prática a aula. Aí, depois, se vocês quiserem consultar, né, ou algo assim, já vai ficar disponível lá. E eu deixei uma pasta Assets dentro da pasta Aulas, que é os assets que a gente vai utilizar. Assets coloquei esse nome, mas para dizer que são modelos, áudios, né, texturas, etc. Aí eu já coloquei uma pasta zipada, chamada polvo lá, que a gente vai trabalhar com o polvo hoje para praticar, né, mais para o fim da aula, o que a gente vai aprender hoje. Aí pode só deixar baixado por enquanto, depois a gente vai extrair e importar no Unity. Na última aula a gente finalizou, então, a parte mais teórica, né? Espero que vocês tenham conseguido instalar o Unity, instalar alguma IDE, se você não tiver o Visual Studio, por exemplo, instalar o Code ou o Rider, fica a critério de vocês. E terem criado também uma conta no Unity, né? Seja pelo Unity Hub ou pelo próprio site do ID Unity, né? id.unity.com. Se não, né, pelo próprio launcher aqui, vocês vão nessa bolinha aqui de cima, e aqui no caso meu já estou logado, mas vai aparecer aqui login, ou então fazer cadastro, né, algo assim. Aí você clica, faz o cadastro e já deixa aquele logado aqui. Se já tiver feito o cadastro, né, então abram, por favor, o seu Unity Hub, já deixa com o seu usuário logado aqui no Unity Hub, que ele já vai utilizar todos os serviços, né, e coisas que o Unity demanda um login prévio para ser utilizado, né, para funcionar bem. A gente vai criar, então, um novo projeto aqui no Unity Hub, clicar em New Project, verificar se está na versão 2021.3. Quem tiver instalado essa semana, pode ser que tenha instalado 21.3.9, né? Porque eu vi que saiu ontem ou antes de ontem o 1.9. Não tem muito problema, porque é o seguinte, o Unity trabalha com algumas questão numérica, que é o seguinte, aqui no 2021 é o ano ao qual ele foi lançado, o ponto 3 é o minor, né, que a gente chama de minor, então é o major, minor e minor, em uma linguagem mais técnica, né, digamos assim. O major é o ano, o minor é a versão relacionada ao trimestre ou se não me engano, ao mês que ele foi lançado, e aqui o ponto 8, que é o minor, né, são correções ou bug fixes, então não tem muito problema dar 8 para 9. Dá muito problema se a gente, por exemplo, vocês instalarem a ponto 2, eu utilizar a ponto 3, né, e vocês abrirem, por exemplo, algum projeto da ponto 3 na ponto 2, e vice-versa também. Então, isso pode dar algum conflito de assets, né, algum problema né, em algum script, etc. Podem criar, então, um projeto na versão que você estiver instalado. Lembra de selecionar o 3D Core, né, e o nome aqui, qualquer nome que vocês quiserem, e a localização do projeto. Aí vocês vão em Create Project. Eu não vou criar outro, porque senão vai demorar, né? Eu já deixei um pré-criado aqui. Eu chamei de aula 2 o projeto, eu só vou abrir o meu aula 2 aqui. Então, quando a gente abre o Unity, ele vai aparecer nesse layout padrão. O layout do Unity, vocês podem controlar simplesmente arrastando pelas bordas, né, arrastando o título de cada barrinha, né, etc. E vamos supor que você fez de uma forma, o layout você organizou de uma forma que você não gostou ou quer voltar anteriormente. Todos os layouts são salvos aqui nessa parte aqui superior à direita. Tem
botão chamado Layout. Quando você clicar nesse botão Layout, tem todas as divisões aqui padronizadas do Unity, e você pode salvar o seu atual, você pode carregar um layout que você salvou, de outra instalação, etc. Né? Esse daqui, por padrão, é o default. Então, o default já é o que já vem instalado com ele. Antigamente, o default era esse 2x3 aqui. Antigamente, o Unity vinha dessa forma aqui. Eu achava bem desorganizado. Então, o padrão agora está mais interessante, esse default. Mas fica a critério de vocês, ou então o modo personalizado que vocês quiserem trabalhar. Mas isso é com o tempo também, tá? Com o tempo você vai, eu mexo muito com iluminação, eu quero que a aba de iluminação fique daqui porque eu mexo direto. Eu quero que a aba de... eu mexo muito com animação, então eu quero que a aba de animação fique sempre exposta. Então, vocês vão controlando no modo que achar melhor. Eu gosto de deixar o console aqui, já sempre à vista aqui, porque já aproveitando então o gancho console, ele vai te mostrar todos os warnings, todos os erros e todos os logs, né, de modo geral. Isso você pode controlar por essas abinhas aqui, ó. Então é bom deixar sempre, deixa eu fazer isso aqui para vocês verem melhor. É bom deixar sempre essas três abinhas aqui que eu estou selecionando grifadas, né, para a gente saber se tal ou não. Você clica uma vez, ela apaga, ela tem que estar mais acesa, assim, mais clarinha. Então, as três têm que estar ativadas, porque às vezes acontece algum log, algum erro, e passa despercebido simplesmente porque uma dessas abinhas aqui está desativada, né? Essa primeira aqui é de log normal, essa segunda é de warnings, e a terceira de erros. Então, já aconteceu muito, essa de erro aqui está desativada, e eu fazendo uma coisa aqui, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo, não está aparecendo nada, isso aqui estava simplesmente desativado. Então, o erro estava sendo ocultado, eu nem estava vendo. Então, sempre lembrar disso aqui quando algo assim acontecer. No console, a gente tem um botão de clear. À medida que a gente for programando, a gente vai vendo isso, mas vários logs vão aparecendo aqui. Se você quiser limpar, se dá o clear, tem um collapse, tem um pause, tem outras formas de editor, etc. Na interface principal do Unity, que é essa central aqui, né, a gente tem três modos de execução do jogo, né, que é esses três botõezinhos aqui. O play, o pause e o next frame. Os que a gente mais vai usar vai ser o play aqui mesmo, que ele vai se transformar em parar, né? E talvez o pause. Esse next frame é mais quando você está debugando na programação e você quer ir para o próximo frame, assim, pausadamente, de uma forma que você consegue controlar. E o pause é quando você está no meio do play, né? Você, em vez de parar a execução, você pausa, também voltado para a execução de algum script que você queira analisar com mais calma. Mas o mais a gente vai utilizar só o play mesmo, que a gente quer dar o play na cena. Quando a gente clicar em play, com uma cena em execução, depois a gente vai fazer isso na prática, ele vai trocar para essa aba Game. Então aqui em cima nós temos duas abas, e essa terceira por enquanto ignora. A aba Scene e a aba Game. Na aba Scene a gente tem total controle sobre a cena que a gente está desenvolvendo, e na aba Game ela vai ser ativada quando a gente der o play na cena, no nosso jogo, no nosso projeto. Ela já vai mudar para a aba Game, e o que a gente está vendo aqui é a visão da câmera. E daqui a pouco eu vou falando sobre um pouco da câmera, vocês vão entender a diferença entre a visão daqui, da cena, e a visão do jogo, que tem a ver com a câmera. Onde que dentro da cena aqui eu tenho total controle. Então, os controles do Unity básicos são com o botão direito do mouse, ele transforma nesse olhinho, e eu posso arrastar na visão parada aqui de espectador, né, na visão do meu próprio eixo de rotação aqui. Segurando ainda o botão direito e apertando WASD, eu tenho a navegação de translação, né? E ainda, se eu continuar movimentando aqui o mouse, aqui eu estou segurando o botão direito, tá, gente? Movimentando o mouse e apertando WASD, ó. Eu tenho essa navegação mais livre. Mas a primeira navegação que o pessoal geralmente tem mais contato é do scroll do mouse, né? De fazer isso daqui com o mouse, de girar a bolinha do mouse assim para frente e para trás. Mas isso é um pouco travado, então eu sempre prefiro clicar com o botão direito, dar o WSD e movimentar mais livremente.
Com o botão do meio do mouse, o scroll, se eu apertar em vez de rodar, ele vai transformar nessa mãozinha. Aí eu faço o pen, ou pan, né, na câmera. Então eu posso movimentar estando no meu eixo Z e, né, Z e X estáticos, né, eu posso movimentar nele aqui. E o Y aqui para de profundidade, no caso do Int é o Z, né, de profundidade, daqui a pouco eu falo também disso. Ele movimenta a partir do WSD. E ainda segurando o botão direito do mouse, eu posso fazer esse papel aqui do pan, do clicar e segurar o botão do scroll do mouse. Se eu continuar segurando o botão direito do mouse e apertar Q e E, ele vai para cima e para baixo. Então, o que eu mais utilizo, com o tempo você pega a prática o que fica melhor para vocês, mas o que eu mais utilizo é isso, segurar com o botão direito, WSD, Q e E. Aí você tem total controle, WSD, Q e E. Como se fosse um FPS mesmo, jogo de FPS, mas com plus aí do Q e o E. Eu posso também mexer nas setinhas. Setinhas sem apertar o botão direito do mouse, né? Eu posso mexer nas setinhas livremente. Mas aí, como a maioria todos os teclados a gente tinha setinha posicionada mais para a direita, então fica mais fácil o WSD mesmo. Então essa é a navegação básica do Unity. Esses modos estão presentes, dependendo da sua versão do Unity, aqui nesse canto superior esquerdo, a gente tem os principais modos de navegação e de operação e de manipulação de objetos. Essa versão 2021, ela foi parar aqui. A 20, ela fica em cima aqui, ó, né? Ela fica todos esses botões dispostos aqui. A 21 parece que agora te dá mais liberdade de você movimentar essa barrinha para onde você quiser. Eu posso até fazer o dock aqui, ó, se eu quiser, voltar para onde ele estava, etc. Então, a primeira aqui que a gente tem é aquela mãozinha do pan, do botão do meio do mouse, né? Ou do Q e do E. Então, se eu clicar aqui nessa View, chama View Tool, eu tenho essa movimentação do pan de uma forma livre, sem eu precisar clicar com o botão direito do mouse e segurar. A segunda é o Move Tool, que é a ferramenta responsável para você clicar nos objetos e transladá-los. Aí aqui eu posso fazer um paralelo já ir direto para a questão dos Game Objects, né? Então daqui a pouco a gente já pode falar um pouco mais sobre esses daqui, mas basicamente a gente tem o pan e o Move Tool como as principais ferramentas aqui que a gente vai utilizar. Aqui do lado esquerdo, nós temos a hierarquia, como eu já comecei a falar na última aula. Essa hierarquia aqui, todos os objetos que estiverem em cena serão listados nessa hierarquia no canto direito aqui. Essa hierarquia ela é dividida em objetos como é que eu falo? Hierarquia de pai, de filho, de subfilho, não sei se eu posso chamar assim. E sempre vai ter todos serão sempre filhos da cena atual que estiver aberta aqui no momento. Então, se eu até minimizar aqui no cantinho, vai colapsar aqui os outros componentes que estão como filho dele. A cena que está aberta no momento chama sample scene. E essa cena geralmente está localizada na pasta assets e scenes. Então, dentro da pasta scenes, nós temos a cena atual. Uma outra coisa aqui da visualização, né, que eu tenho essa barrinha aqui bem no cantinho aqui no inferior, de visualização. Eu sempre gosto de deixar no modo lista, que é assim, ó. Então é só você arrastar essa bolinha dessa barrinha aqui até o inicial, que você fica visualizando os itens no modo lista. Aí, fazendo o gancho aqui, essa aba de projeto, né, onde eu estava mexendo anteriormente, lista todos os objetos que estão presentes na pasta física do nosso projeto, né, dentro da nossa máquina, do nosso HD, ou SSD. Então, aqui, a pasta Assets contém já, por padrão, a pasta Scenes, e dentro da pasta Scenes, na nossa cena que a gente está trabalhando no momento, que o Unity já cria como Sample Scene. Para renomear essa cena, é só o botão direito, Rename, ou selecione e dá um F2. Aí você renomeia a cena. Quando você renomear a sua cena
ela estando aberta, o Unity vai te dar essa mensagem aqui, ó, opa, você tentou renomear, a senha está aberta. Você quer fazer o reload dela? Você dá um reload que ela recarrega. Claro que você tem que ter salvado antes o trabalho para fazer isso. Esse modo de renomear serve para qualquer coisa aqui dentro do Unity. Só botão, clica uma vez, F2, renomeia. Ou botão direito, rename. Quando você clica o botão direito aqui em qualquer parte dessa janela de assets, aparece para você essa opção Show in Explorer. Isso é muito útil quando você tem, por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta Scenes, e essa cena aqui eu quero encontrar ela no meu HD, no meu disco local. Então eu vou em Show in Explorer e ele já vai abrir o Explorer já apontando para onde está esse arquivo dentro da minha pasta. Então, como eu falei na última aula, a nossa hierarquia aqui de pastas deve ser bem dividida, deve ser bem organizada, né, durante todos os projetos que a gente for desenvolver, tanto para ficar mais fácil de encontrar, quanto para respeitar a nomenclatura que o Unity utiliza, né, como a gente já começou a aprender. Então, dentro da pasta Assets vai ficar todo o nosso conteúdo do jogo, nada fora aqui, tá, pessoal? Aqui fora da pasta Assets está só os arquivos necessários para a boa execução do projeto no Unity, bem como o projeto em C Sharp, que no caso aqui ele pode abrir com a solução no Visual Studio, ou no Rider, ou outro software. Mas todos os assets, todos os nossos componentes vão ficar dentro da pasta assets. E, aproveitando que eu estou aqui também para falar aqui, quando você quiser copiar o seu projeto, ou então colocar ele no sistema de versionamento, a gente vai fazer também no projeto final, tem algumas pastas que não são necessárias. Então, quando você inicia o projeto novo no Unity, ele vai criar essa pasta library, a pasta logs e a pasta temp automaticamente. Essas pastas, elas teoricamente não são necessárias para você quando você for copiar, mover o seu projeto, ou colocar no sistema de versionamento e etc., que é o Git, né? Por quê? A pasta library nada mais é que atalhos ou arquivos pré-compilados que o Unity já deixa preparado para na próxima execução ele abrir mais rápido e ele acessar esses arquivos mais rapidamente. Então, todos esses arquivos da pasta library, quando você for copiar o seu projeto, você apaga a pasta library, a pasta logs e a pasta temp e copia o projeto normalmente para outra pessoa que você queira demonstrar o projeto e queira economizar espaço. Mas assim, se essa outra pessoa, ou se você quiser copiar de uma forma que, quando você for abrir no outro computador, seja rápido também, aí você mantém. Mas se o intuito for economizar espaço, é, fica claro, fica em mente que a pasta library, logs e temp não são necessárias. Está perguntando quais pastas, né? Então, library, que são os arquivos temporários, arquivos de extensão do Unity para encontrar mais rápido. A pasta logs, que sempre quando dá algum erro, né, alguma warning ou algum bug no Unity que ele fecha, é salvo aqui nessa pasta. E a pasta temp, que, como a própria nome já diz, são os arquivos temporários também para boa execução. Essas três pastas não são necessárias. Mas, enquanto você está trabalhando no seu projeto, não mexe nelas, tá? Isso aqui é só para quando você for copiar ou então passar para um Git, ou um GitHub, um GitLab da vida aí. E aproveitando que a gente está falando disso, então, dentro do nosso repositório Unity, que a gente for criar o projeto final, que a gente vai desenvolver, a gente vai criar um arquivo .gitignore. Dentro dele, já por padrão, quando você baixa esse arquivo, o próprio Git já dispõe desse arquivo para você baixar. Já por padrão, ele já exclui algumas dessas pastas. O gitignore é um arquivo que o Git observa assim que ele vai subir a pasta para o seu repositório. Todos esses arquivos listados aqui, ele vai ignorar e não vai subir para o repositório, porque ele entende como não necessário. Então, além daquelas pastas, olha o tanto de coisa que pode ser ignorada de acordo com o Git, né? Pode ser ignorado, então, a sua solução, né, em si, que eu até esqueci de falar, mas o CSproj e SLN também não tem necessidade, ele sempre cria novamente.
Mas são arquivos pequenos, então nem gasta, se for copiar mesmo, por isso que eu citei só a library, que é a principal, que é a maior. Essa pasta aqui é a maior do projeto e ela pode ser ignorada quando você for copiar. Mas basicamente as pastas não importantes são listadas aqui e tem uma certa nomenclatura, né? Por exemplo, quando for ponto, né? Todos os com a extensão que tiver após o ponto, né? Todos com ponto user pref, todos com ponto csproj, né? Maiúscula ou minúsculo, pasta library, maiúsculo ou minúsculo, etc. Então, estão todos listados aqui. Bom, e então, como eu falei, tudo que for relacionado ao projeto tem que estar listado na pasta, tem que estar dentro da pasta assets. Então, cenas vai ficar na pasta scenes, modules na pasta modules, materiais na pasta materials, e dentro da materials tem a pasta textures, né? Depois a gente vai colocar isso na prática. E todos os arquivos que a gente coloca, ele gera um ponto meta, que é um arquivo que você não consegue abrir com qualquer editor, né? Esse ponto meta, ele é gerado sempre quando você cria ou copia um novo arquivo, que são as configurações, né? Os metadados, né? De cada um desses arquivos, para que o Unity possa, né? Não precise modificar o arquivo em si, né? Ele coloca algumas diretrizes dentro desse arquivo .meta, né? Os próprios metadados, que são essas diretrizes, para comportamento desse arquivo em cena. Um exemplo disso é quando você importa um modelo 3D e edita o modelo 3D no Inspector, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu quero que esse modelo 3D tenha os materiais exportados, né? Os materiais, eu quero modificar esses materiais, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, ele não edita o próprio FBX, por exemplo, que é o modelo que a gente vai importar. Ele vai editar o metadado, os novos metadados dele para dizer, ó, esse FBX agora no Unity ele vai ter as texturas exportadas. Então, o Unity sempre vai observar o que tem de instruções nesse meta para fazer com o arquivo em si. É até indicado quando você faz alguma cagada aqui no seu modelo, por exemplo, você exporta os materiais e quer voltar ao jeito que era antes. Em vez de você excluir o modelo, importar de novo, você vem cá e exclui o meta dele. É quando você exclui o meta e volta para o Unity, ele vai recarregar o modelo do modo padrão, né, que ele estava anteriormente. Essa é uma boa observação. Bom, então essa foi a pasta Assets, né, que está aqui listada. Console eu já falei, e aqui por último tem o Inspector. O Inspector, todos os objetos que eu clicar e selecionar em cena, ele vai mostrar, né, como um inspetor mesmo, vai mostrar as propriedades relacionadas a esse objeto aqui no Inspector. E você pode alterar, colocar scripts, colocar colisor, colocar qualquer script, qualquer componente, né, nesse objeto a partir do Inspector. Então, todas essas caixinhas aqui, digamos assim, né, por enquanto eu vou chamar assim a grosso modo, mas cada uma dessas áreas aqui, caixinhas aqui, são chamadas de componentes. Cada componente, ele é relacionado a um objeto dentro da cena e pode ser utilizado para modificar diretamente esse objeto. A lista de componentes a gente observa, né, aqui no caso eu selecionei, apareceu aqui porque eu cliquei na câmera, tá, pessoal? Então todos os componentes relacionados à câmera são mostrados aqui. E eu posso adicionar novos componentes clicando nesse botão Add Component. Ele vai listar todos os componentes que eu posso adicionar, né, nesse objeto em questão. Isso, por enquanto, só para demonstrar mesmo. Então, essas são as vistas do Unity. Aqui em cima, nós temos essa última barrinha aqui, que ela se complementou bastante, né, nessa última versão. Ela não era tão completa assim como está agora, né? Tanto é que tem até ferramentas que eu fui descobrir essa semana que existiam. Por exemplo, agora é possível você alternar entre essa grade aqui no Unity, vocês conseguem ver que tem uma grade aqui embaixo, né? Você pode alternar entre exibi-la ou não, e ainda fazer o snap dos objetos aqui em cima. Esse toggle grid snapping aqui fica do lado da grade. Se você clicar uma vez e movimentar o objeto, ele vai fazer o snap. Como aí está transmitindo via Teams, então não vai dar para ver muito bem, mas aqui está dando o snap, e se eu desmarcar
o toggle grid e o grid snap, eu já posso movimentar o objeto com mais, liberdade. E agora o sistema de coordenadas, né, que é esse que vocês estão vendo, os 3 eixos aí na tela de vocês, que a partir do momento que eu aproximo, ele diminui, né? Então, esse eixo que vocês estão vendo, essas 3 setinhas, é chamado de pivô, né? E esse pivô, no Unity em específico, ele é um pouco diferente. Até separei aqui no slide, vocês vão ver, após as explicações, que aqui. Inclusive, eu até sugiro num dos livros que eu passei, que é esse Beginning 3D Game Development, na página 65, explica melhor sobre essa questão do pivô. Mas, basicamente, o Unity ele é diferente um pouco do sistema de coordenadas do que vocês estão vendo, por exemplo, lá no Inventor ou em outro software de modelagem. O Z do Unity, ele é trocado com o Y, tá? Então, o Y vai ser o verde, o X vai ser o vermelho e o Z vai ser o azul, tá? Isso vale também para quando você altera o seu modo de transformada para o modo de rotação, ele vai alterar o seu cursor para esses círculos, também separado em cores, X, Y, Z, e quando você altera para escalonamento, também X, Y, Z. Sempre lembrando que o Y vai ser para cima. Sempre tendo isso em mente, né, dentro do Unity, a gente pode observar que o Y vai ficar para cima, o X vai ficar na horizontal e aqui o Z é o eixo azul de profundidade. Isso foi necessário justamente por isso, porque a profundidade do Unity ela é dada nesse ponto de fuga, né? Como a gente colocar aqui nessa visão daqui, né? Tem um ponto de fuga lá no fundo. Para separar entre 3D e 2D, o que separa o 3D do 2D é o eixo Y, é o eixo Z, né, de profundidade. O eixo Z de profundidade é justamente esse azul. Então, como o Unity trabalha muito bem com 2D e com 3D, foi necessário fazer essa troca, né? Isso lá desde o início do desenvolvimento. Aí fica sempre um plano cartesiano aqui, se você olhar de frente, o X e o Y, e o Z como profundidade. No canto superior direito, a gente tem o gizmo, o cine gizmo, que é esse objeto em formato de cruz aqui. Quando eu rotaciono a cena, vocês podem perceber que ele também é rotacionado para melhor identificação do ângulo de visão na cena. E se eu clicar em algum desses pontos, né, X, deixa eu dar talvez alguém não esteja vendo, mas algum desses 3 pontos aqui, se eu clicar uma vez no Y, por exemplo, ele vai rotacionar a câmera automaticamente do eixo Y e eu posso ver a cena de cima, a cena estando posicionada no eixo Y. Isso aqui vai ser muito útil, pessoal, principalmente se alguém for mexer com projetos aí também, do Lab, e for trabalhar com cenas, para a disposição dos equipamentos em cena, de uma subestação, por exemplo, você, com os modelos aqui, você vai sempre usar na visão de topo aqui, para você organizar a distância entre eles, posicionamento, etc. A mesma coisa vale para quando você quer posicionar um objeto na nível do solo. Então você clica no eixo X, né? Aí ele movimenta para o eixo X para ficar na câmera perfeitamente posicionada no eixo X. Temos 2 modos de visualização no Unity. Aqui nós estamos trabalhando com o modo de perspectiva, né? Esse modo de perspectiva você consegue ver o ponto de fuga com de uma forma mais clara, né? Esse é um conceito até da computação gráfica, mais antigo, mais conceituado, digamos assim, onde eu tenho, né, um ponto de fuga e todas as linhas traçadas, né, a partir desse ponto de fuga aqui. Então, esse modo de perspectiva, nesse modo... Maurício, me ajuda com o termo aqui correto. É, O de ortográfico é perspectiva. o outro, mas Ortográfica é aí, isso. perspectiva, né? Mas as linhas de fuga quer dizer que, para dar um exemplo maior, imagine um ponto e todo mundo olhando para esse ponto e a gente traçar linhas perpendiculares, é isso mesmo? Paralelos. Isso. Perpendicular, que vai abrindo um ângulo.
Então, é como se tivesse um ângulo aí de 45 graus entre as duas linhas que vai gerar o ponto de fuga. Que a gente Isso, consegue visualizar. isso, obrigado. Esse é o modo de perspectiva. E dentro do 3D não se trabalha muito com o próximo modo, mas ele é muito utilizado também para posicionamento e de uma forma mais específica e mais precisa, que é o modo de. E lembrei, Maurício, é isométrico. Esse de perspectiva, pessoal, é o modo isométrico. Isso, isométrico, isso aí. E o modo ortográfico, é onde você clica uma vez aqui no cubo, no cubo central do gizmo, né? Então você altera entre esses dois modos. Então, o isométrico, onde eu tenho o modo perspectiva, e o ortográfico, que é o modo mais voltado para 2D, porém, no 3D eu posso utilizá-lo para melhor orientação e melhor posicionamento dos objetos. Vocês verem que o ponto de fuga ele desaparece, né? Ele é condensado em um plano 2D e a gente tem somente agora o plano X e o Y, né? Aqui disposto na tela. No caso, como eu estou virado, né? Como eu estou com o eixo rotacionado, então eu tenho o ponto Y e Z, que eu acabei transformando de profundidade como isométrico agora, como fotográfico agora. Pessoal, só para lembrar que esses modos é só para a gente manipular a cena, ou seja, não é a visão do jogo em si. É para a gente colocar os objetos em cenas, porque ao longo do curso vocês vão ver, por exemplo, eu quero posicionar um cubo o mais próximo do chão possível. Dependendo do ângulo que eu estou vendo, eu não consigo posicionar ele de forma correta. Aí o que que a gente faz? A gente trabalha nesses modos de visualização. O modo que o jogador ou que o usuário vai ver a cena, a gente vê na abinha game lá. Então, por mais que a gente mude aqui essa visualização no gizmo, né? No modo game é que eu vou ter a visão do jogo, que nesse nosso caso é essa aí, que é o céu lá e o chão, né? Vamos assim dizer. Tá? É porque às vezes a gente confunde um pouco que alterando o gizmo a gente altera a visão de jogo, tá? Mas não, é só para a gente manipular as peças lá dentro da nossa cena que a gente está construindo. Isso, bem lembrado. Inclusive, agora nós vamos adicionar alguns objetos, vai ficar mais fácil de visualizar isso daí também. Então, aqui até agora eu só movimentei a câmera, e como o Maurício muito bem falou, o que eu estou movimentando é na cena do desenvolvedor aqui, do editor. O que o jogador está vendo é tudo que essa câmera aqui está apontando. A gente pode ver que ela tem esse wireframe aqui, ó, onde ela mostra o que ela está, para onde ela está apontando, qual o ângulo de visão, qual que é a profundidade, traçada por essas linhas aqui. A gente vai ver daqui a pouco como alterá-las também. Mas enfim. Aqui na nossa hierarquia, então, dá para ver que a gente tem a nossa main camera e uma luz, né, que é responsável por essa iluminação básica padrão que a gente está vendo aqui. Para adicionar novos objetos, nós temos aqui em cima o nosso menu de cascata, temos menu Game Object aqui em cima, onde nós temos todos os objetos padrões do Unity que a gente pode adicionar em cena, seja eles objetos 3D, luzes, efeitos, câmeras, efeitos de interface, né, botões, etc. Está tudo listado nesse menu Game Object. Você pode acessá-lo por aqui ou com o botão direito na própria hierarquia, já diretamente para criar algum desses objetos aqui diretamente na hierarquia. Então, o primeiro objeto aqui é o objeto vazio. Esse empty, ele é utilizado para, ele vai, quando você, vou até criar aqui como exemplo, quando você cria, ele já vem por padrão com o nome GameObject, e esse, no caso, que é o empty, ele não vai vir com nenhum componente. Então, lembra que eu falei dos componentes? Cada objeto do Unity, ele é relacionado a um componente ou um ou mais componentes que dão o aspecto de GameObject a ele. No caso vazio, ele vai ter só o componente transform. Esse componente transform, ele é o padrão de todos os componentes do Unity, todo GameObject possui um transform, que é o que dá a transformada, propriamente dita, do objeto. Então, sempre que eu movimentar aqui no eixo, nos três eixos, né, o meu objeto, vocês podem perceber que o transform aqui, XYZ na posição, ele está sendo alterado. O próximo aqui eu vou excluir esse objeto, porque eu vou adicionar um que dá para ver melhor. Mas para excluir, você seleciona, clica Delete, aperta, pressiona Delete, na verdade,
E aqui no menu 3D Object, nós temos todos os outros objetos com um mesh, né? Porque o Empty Game Object não possui uma mesh, não possui uma capa, né, de a grosso modo, né, de um objeto em si. Então, aqui no menu 3D Object, eu vou adicionar um cubo, e ele é instanciado na cena, ele fica com o nome padrão de cubo, mas eu posso alterar para qualquer nome que vocês acharem interessante. E aí sim, ele já vem com os outros componentes. Além do transform, né, que eu mostrei para vocês aqui, se eu movimentar no eixo, ele muda a posição. Ah, ele tem os outros componentes também referentes a ele, mas ainda aqui, ainda no transform, para a gente fechar essa parte de transformadas, continuando aqui a parte das ferramentas no canto superior esquerdo, nós temos a próxima, que é a ferramenta de rotação, que eu comecei a falar naquele slide que eu mostrei agora há pouco. A ferramenta de rotação, ele vai transformar aqueles três eixos em círculos e eu posso rotacionar o nosso objeto 3D dentro do mundo, clicando em uma dessas linhas, segurando e arrastando. Quero movimentar no eixo Z. Então, vou clicar nessa linha, ele vai me dar o ângulo que ele está rotacionando ali visualmente, ó. E vocês podem ver lá aqui no canto aqui do Transform, que ele é alterado também no eixo Z na rotação. Isso vale para o eixo X, também para o eixo Y. Percebam que toda vez que eu rotaciono, olha que interessante, o meu eixo, né, a minha esfera de rotação, ela continua no mesmo local. Por quê? Porque eu estou no modo global. O que é esse modo global? Tudo que eu rotacionar ou alterar em cena, seja rotação, escala ou translação, posição, o pivô sempre vai manter no eixo do mundo, no eixo que o mundo está, o mundo do jogo está configurado para ser, que é o Y para cima, o Z na horizontal aqui e o Y nesse outro eixo. No caso aqui eu rotacionei, né, então deu uma alteradinha, mas basicamente, como eu não estou no modo local, ele sempre vai ficar sempre com o Y para cima, sempre naquela coordenada que eu citei para vocês. O modo local, por sua vez, ele vai ignorar a, a posição que o mundo está configurado, né, de eixo Y sempre para cima, e vai observar, vai respeitar sempre a posição do objeto. Onde que eu altero isso? Aqui nessa versão, ela foi alterada para esse botão aqui, ó, Toggle, deixa eu ver o nome de novo, Toggle to Handle Rotation. Aí, no caso, está configurado para global. Se estiver com a 2020, ele está sempre com o botão local ou global ativo aqui. Então, no caso global, vou até deixar marcado e vou mudar para local. Olha o que acontece. Agora, ele está respeitando o sistema de coordenadas local do objeto cubo. Então, no objeto cubo, como eu rotacionei, o eixo Y agora está para cima, está posicionado para essa face, o eixo Y para essa face e o eixo Z para essa face. E agora, sempre que eu rotacionar, vou voltar aqui na minha ferramenta de rotação, e vou rotacionar, sempre agora a esfera de rotação, ela vai acompanhar a posição local do cubo. Isso é muito importante vocês observarem, porque quando a gente estiver desenvolvendo alguma coisa, colocando vários componentes na cena, é importante a gente ter em mente que vão vir horas que vai ser necessário você mudar para local, outras horas local, dependendo do que você estiver fazendo em cena. E a próxima ferramenta é a Scale Tool, ferramenta de escala. Antes de ir para a escala, eu vou mostrar para vocês como que reseta a posição e rotação desse objeto. Então, você fez uma rotação, fez uma translação de uma forma que você quer voltar o padrão 00, ou você pode vir aqui no seu menu Transform, zerar todas manualmente, né? Que é se eu digitar 0 aqui, ó, ele vai zerar a posição lá para onde ele estava anteriormente, que é no eixo, no ponto 0 do mundo. Ou eu posso vir aqui, isso vai ser um pouco difícil de mostrar, mas eu vou ativar isso aqui. Quando eu faço aqui, vocês enxergam que uma bolinha branca apareceu? Só para eu saber. Sim, sim. Tá, beleza. Então fica mais fácil de eu mostrar. Aqui tem esses três pontinhos aqui, ó, no inspetor, só que não é esse primeiro. Esse primeiro aqui é referente às propriedades do Unity. Mais embaixo, cada um dos componentes aqui do Unity possui opções também relacionadas a eles.
E está tudo nesses 3 pontinhos. Então, o Transform tem opções, o Mesh Filter tem opções, etc. Que cada um tem opções dele. E dentro dessas opções do Transform, eu vou clicar e tem a opção Reset. Aí no Reset eu posso resetar a posição e rotação do meu cubo. Então, você pode fazer ou assim, ou manualmente zerando os campos XYZ. E continuando para a ferramenta Scala, Scale Tool, nós temos aqui a possibilidade de escalonar em cada um dos eixos separadamente. Então, se eu clicar e segurar no eixo X, ele vai escalonar o cubo somente no eixo X, mesma coisa para o eixo Z, mesma coisa para o eixo Y. Então, eu posso fazer uma espécie de uma parede, por exemplo, né, com esse cubo, né. E como é uma primitiva básica, né, uma geometria básica, a gente consegue partir desse cubo para fazer basicamente tudo. Mas o Unity, como ele não é um software de modelagem, então ele vai permitir com que você faça somente blocagem, né? Por exemplo, a partir de diversos cubos, você faz uma sala com vários elementos dentro dessa sala. Mas não é possível você alterar a mesh desse componente de uma forma mais dinâmica como um software de modelagem. Uma coisa importante que apareceu na 21 é que agora é possível fazer o constraint entre os 3 eixos aqui na escala, né, que é por esse botão aqui que apareceu aqui, Enable Constraint Proportions, Constrained Proportions. Antes era só possível resetar aqui para vocês verem, mas antes, para eu escalonar o nosso objeto de uma forma proporcional, a partir do quadrado do meio, eu posso clicar, segurar e ele vai aumentar e diminuir de uma forma proporcional. Mas vamos supor que eu quero fazer isso manualmente digitando o número. Eu quero que a escala seja de 5 nos 3 eixos. Antes eu teria que digitar 5 em cada um dos eixos separadamente assim. Agora, se eu apertar, vou voltar aqui do jeito que estava, o Ctrl Z funciona também, tá, pessoal? Se eu apertar agora nesse Enable Constrained Proportions, eu posso digitar 5 em um e ele vai automaticamente com os outros. Eu alterei a escala dele para 5. Funciona também. Então, isso foi os transforms. Aqui temos outras também ferramentas que eu não preciso de entrar muito em detalhe, porque essas duas, essa daqui, por exemplo, é mais voltada para objetos 2D, que é a Rect Tool. Essa Rect Tool ela vai possibilitar transformar desse objeto em um eixo 2D, ou seja ele XY, seja ele YZ, seja ele XY, né, etc. Ele é utilizado quando você coloca no modo isometria, no modo ortográfico, na verdade, e você pode alterar a proporção, escalonar esse objeto de uma forma 2D. E que a gente vai utilizar também bastante quando a gente estiver compondo nosso menu, tipo, menu principal, menu do jogo, botões, etc. É muito utilizado também essa Rect Tool. E a última é todas em uma só, né? Que é Transform Tool, ela vai ativar todas as 3 básicas transformadas aqui, escala, rotação e translação em uma ferramenta só. A de Bound Box aqui, daqui a pouco a gente vai falando de colisão, eu falo sobre ela. Então, basicamente, para a gente alterar entre essas ferramentas aqui sem precisar clicar, eu posso também utilizar os botões. Opa! Posso também utilizar os botões Q, W, E, R e etc. Sem eu apertar em nada, se eu apertar a tecla Q, ele passa para a primeira ferramenta, que é a mãozinha. E o tool W, ferramenta de rotação. E, ferramenta de rotação, quer dizer. W, ferramenta de translação, move, etc. E para fechar a parte de movimentação básica também, temos uma tecla, por exemplo, se você estiver desenvolvendo alguma coisa que demanda muitos objetos em cena. Eu tenho vários objetos em cena, eu quero focar em um específico, né? Eu não encontrei o cubo. Onde está meu cubo, por exemplo? Eu posso clicar no cubo aqui na hierarquia, e quando eu posicionar o mouse na cena, eu apertar a tecla F, ele vai mover a câmera automaticamente para onde está o cubo. E assim a gente encontra mais facilmente os objetos. Vamos inserir agora um componente chamado plano, ou plane.
aqui no 3D Object, Game Object, 3D Object, nós vamos inserir um plano. Esse plano, ele é 2D, e ele, como a gente não vai trabalhar por enquanto com terreno, né? Daqui a pouco a gente vai saber a diferença, mas o plano, ele possui somente uma face. Então, são 4 linhas, quatro vértices e uma face. Tanto é que se eu ver do outro lado, a face, como ela está virada somente para cima, ela é somente uma face, não é que nem um cubo que tem 4 faces, 6 na verdade, eu consigo somente ver de um lado só o nosso plano. Esse plano eu vou zerar a posição dele, aqui no Position eu vou clicar nos 3 pontinhos da Reset, ele vai para o ponto 0 do nosso cenário. Vou pegar esse cubo aqui, vou diminuir ele um pouco. Aí, no caso, eu posso automaticamente aqui, vou diminuir para 1. Para vocês verem a próxima ferramenta, que é bastante útil, que é a tecla V. A tecla V, eu posso fazer o snap de qualquer objeto a outro. É V de vértice. Então, qualquer vértice do objeto vai ser automaticamente linkada, encostada em outra vértice de outro objeto para melhor posicionamento. Então, com o objeto selecionado, eu vou segurar a tecla V e vocês podem ver que aonde eu movimentar o mouse, ele vai posicionar em uma das vértices do nosso objeto. Quando eu clicar, segurar em algum desse ponto que ele está demonstrando aqui na cena, e arrastar para algum local do mapa, olha que interessante, ele vai ele vai fazer o snap nesse outro objeto, na outra vértice desse outro objeto. Então isso é muito útil quando eu quero posicionar, por exemplo, um cubo, um objeto, no ponto 0 do mapa, sem que ele tenha uma parte de um vão, né, que sobra aqui entre ele e o nosso plano aqui de baixo. Então ele está exatamente no chão. Claro que se ele tiver uma física, né, se ele tiver um pouco para cima, que eu der um play no jogo e a física for ativada, ele vai cair no chão como um objeto sólido. Mas isso é um papo para outra aula. Mas para demonstrar isso é interessante essa tecla V para você posicionar o objeto em qualquer parte do nosso cenário. Temos aqui então também alguns atalhos de duplicar o objeto. Por exemplo, duplicar esse cubo, não preciso de adicionar um outro cubo ou também não preciso dar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso acionar um atalho Ctrl+D, que é de duplicar. Então, com ele selecionado, eu dou um Ctrl+D. E aqui na nossa hierarquia, vocês podem perceber que criou um novo cubo, entre parênteses 1. E assim, quantos Ctrl+D eu der, ó, ele vai duplicando esse cubo no mesmo posicionamento que ele estiver. Ou eu posso vir aqui na hierarquia, botão direito, Duplicate. Também funciona. Ou se nenhum desse aí você lembrar na hora, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V também funciona, mas não é necessário porque a gente já tem uma ferramenta, já tem uma propriedade de duplicar no próprio Unity. Todos eles foram para o mesmo posicionamento aqui do nosso cubo. Então, se eu arrastar eles aqui para o lado, eu vou ver que todos os cubos estão posicionados aqui. Ó. Como eu fiz 5, então está aí os nossos 5 cubos. A incidência da luz, vocês podem perceber que ela está... como é uma luz, uma luz direcional, né? Essa luz está incidindo a partir desse ponto para esse ângulo e ocasionando criando, né, essa ilusão da sombra nesse ponto desses cubos aqui. Então, como essa luz está em tempo real, qualquer movimentação que eu fizer, a sombra também vai interferir. Quando a gente for falar sobre luzes, a gente vai ver isso com mais detalhes, mas basicamente se eu clicar nessa luz, eu vou ver as propriedades dela, cor, tipo e etc. E o transforme dessa luz, ela vai ser diferente, porque ela está linkada à luz do Sol. Aqui, se eu movimentar para cima, vocês vão ver uma lua aqui, que na verdade era para ser o Sol, mas é porque o Unity já é embarcado com uma skylight aqui, que é chamado por padrão, que não tem os efeitos, né, que são adicionados posteriormente. São efeitos de pós-processamento que dão aqueles efeitos de raios de sol. No Unity é chamado de
Sunshine, se não me engano. Então, só para dizer que essa luz ela está linkada ao céu padrão, e se eu rotacionar essa luz, ela vai rotacionar também a sombra. Ela vai fazer a incidência da sombra também de uma forma diferente. E se eu olhar para a Lua, que era para ser o Sol aqui, ó, ela também se movimenta. Então, essa luz em específico, que já vem por padrão com o Unity, a Directional Light, ela está linkada lá nas propriedades do Unity de iluminação com o nosso Skybox, que é esse material de céu em cima aqui por padrão, que eu vou ensinar a trocar também depois. E isso eu posso simular também, vamos supor que você queira simular um efeito de entardecer no jogo, no projeto. Essa de uma forma mais grossa, assim, a grosso modo, eu posso programar um script que vai de tempos em tempos rotacionar nesse eixo X, por exemplo, de uma forma que vai ficando de tarde. Olha que interessante. Quando ele atinge 190 graus, já tá bem de tardezinha. Então, isso daqui o Unity já vem com essas predisposições já automáticas para facilitar a vida da gente. Daí vem aquela questão da definição da engine, né? Por que não? ah, qual seria um exemplo melhor do que esse de um uso de uma engine? Porque você teria que programar isso daqui de uma forma manual, né? Se não fosse uma engine, e o Unity já vem com isso embarcado. Isso que eu quero dizer. Então, eu posso fazer esse ciclo aqui de dia e noite, ó, simplesmente fazendo um script de rotação no eixo X, por exemplo, automaticamente num determinado período de tempo para fazer períodos de dia e de noite. Enfim, claro que vai envolver outras fontes de efeitos, como fog, iluminação, né, vento e etc. Bom, essa foi a parte de translação, de manipulação de objetos básica. Nós temos agora. E tem outras opções também, que vocês quiserem brincar também depois. Por exemplo, aqui eu movimentando na cena, essa velocidade aqui, ó, se for uma cena muito grande, acaba sendo muito difícil de chegar em algum determinado objeto, né? Então aqui eu tenho uma opção, as opções de câmeras aqui no canto superior direito, Settings for the Scene View Camera, né? E eu posso aumentar a velocidade da câmera a partir desse botão aqui, ó, Camera Speed, tá 1. Se eu aumentar esse 1, a velocidade da câmera para o desenvolvedor, né, não para o jogo, fica mais rápida, e assim sucessivamente. E tem outras opções aqui que eu não preciso entrar, e depois vocês dão uma olhada de como funciona. Tem um atalho também para entrar no modo 2D, voltar para o modo 3D, retirar o som, etc. Mas essa luz que eu estava falando sobre ela é chamada de Directional Light, né? Como eu falo, ela está ligada às propriedades de luz padrão do Unity. Eu posso adicionar ela por meio do menu de Game Object também. Nós temos aqui um submenu Light, Directional Light. Então, essa Directional Light, ela geralmente tem uma por cena, né? Ou às vezes nem precisa se você estiver fazendo uma cena que não tem o céu aberto. Se for uma cena fechada, né, uma sala, por exemplo, a Directional Light ela vai ser irrelevante, ela não vai ser necessária. Para uma sala em específico, você vai utilizar uma Point Light, que diferente da Directional Light, ela tem uma incidência somente em um ponto. Deixa eu colocar ela numa sombra aqui que vocês veem melhor. Então, a Directional Light, vocês podem ver aqui, por esse wireframe aqui eu vejo a posição que ela está apontada. Eu vou até rotacionar ela para dar uma sombra maior ali, para vocês verem o efeito da outra. E a Point Light, que é essa de baixo que eu acabei de adicionar, ela tem uma incidência somente em um ponto. Vou colocar ela bem aqui na sombra para vocês verem. Olha que interessante. Essa é a Point Light, então. Ó. Se eu movimento ela para cima e para baixo, ela tem incidência aqui somente nesse raio, né? Ela é definida por um range, onde se eu der um zoom aqui para trás, vocês conseguem ver esse raio dela, esse range que ela consegue alcançar. E aqui, como componente de luz, esse range 10 eu posso alterá-lo, diminuindo. Tem um macete aqui que eu ia falar para vocês, acabei esquecendo. Todos os componentes de numéricos, você pode clicar e digitar, ou você pode, quando você posiciona aqui, ó, bem do ladinho,
aparece uma setinha para a direita e para a esquerda. Aí, se você arrastar essa setinha para a direita e para a esquerda, você consegue uma manipulação mais dinâmica do valor, do valor do float aqui, do valor do número. Então, esse range, que é o tamanho que é o raio da nossa luz, é diminuída por aqui. Vou colocar em 0,6, eu já fico com um pontinho bem discreto de luz. E se eu tirar a seleção, eu consigo ver de uma forma mais clara aqui, ó. Esse é o pontinho que ela trouxe para a gente. Ah, mas eu não gostei da cor. Então, a cor também é possível de alterar logo após o range. Aqui, no caso, está uma cor branca. Eu posso alterar a cor por aqui e ele fica um ponto vermelho, por exemplo. O modo de intensidade, o modo de incidência da luz, ela é definida por aqui. Nós temos três modos básicos aqui de incidência de luz: o modo em tempo real, o modo misto e o modo baked. O modo real time, que é um modo em tempo real, o Unity vai calcular a luz de uma forma dinâmica, em tempo real, à medida que você movimenta os objetos. Porém, os objetos devem estar setados como estáticos. Para a gente saber se ele está estático ou não, você seleciona qualquer objeto, e aqui em cima, no canto superior direito dos objetos, no nosso inspector, vai estar uma caixinha marcada para marcar, chamada static. Os objetos estáticos, eles são recomendáveis, né, você acionar o estático para determinados objetos quando você quer que as luzes tenham uma incidência mais realista sobre esses objetos e que você sabe que esses objetos não se movimentarão dentro do jogo. Então, é uma plataforma que vai mover para lá e para cá. Então, ele não pode ser estático. Senão, a luz, quando você movimentar essa plataforma daqui para lá, a sombra dela vai continuar no lugar. Ela não vai movimentar essa sombra, não vai ter incidência nenhuma de luz sobre ela depois em tempo real. Mas, em contrapartida, você vai ter efeitos mais elaborados dentro dessa plataforma, como eu falei esse exemplo, né? Por ela ser estático e pelo ponto, né, de incidência da luz ser em tempo real dentro dela. Ah, e o contrário desse em tempo real é o baked. O baked, como o próprio nome já diz, né, como se fosse um bolo assado, né? É como se fosse assar um bolo mesmo, ao pé da letra. Quando você seleciona baked, inclusive é o modo que essa luz aqui foi feita para ser, você precisa sempre compilar a luz do cenário, né, calcular a luz manualmente do cenário, para os objetos estáticos, como eu falei antes. Estou falando um pouco, não muito em ordem, mas é porque eu queria chegar nesse ponto com mais agilidade, porque a gente vai precisar disso. Mas se a gente tiver um objeto que é estático na cena, como eu falei, a luz obrigatoriamente tem que ser baked, tá? Porque aí ele vai calcular a incidência da luz para aquele objeto em específico, de uma forma mais realista, de uma forma mais específica para ele. Mas você não vai poder movimentá-lo, porque, como eu falei, a sombra vai ficar estática naquele ponto. Então, objetos estáticos demandam luzes baked. Em resumo, é isso, tá? Os detalhes a gente vai entrando depois. E a mixed é quando você mistura tanto o real time quanto o baked. Então, às vezes você demanda de uma luz que vai ter incidência tanto em um objeto estático quanto um objeto móvel. Então, você precisa de uma luz mista, uma luz que vai tanto ser voltada para o objeto que vai estar em movimento, quanto para o objeto que vai estar estático. Aí você seleciona a mista. Por isso que quando eu seleciono o real time, olha aqui a warning que ele me dá. Luzes indiretas de tempo real são somente suportadas pelas luzes directional light. Então, para esse tipo de luz aqui, se eu deixar o real time, ele só vai funcionar para aquele outro modo que a gente estava vendo anteriormente, que é o HDRP. Então, point light deixa sempre baked ou mixed. Aí eu tenho outras opções, como a intensidade, né? Vou chegar mais próximo aqui, ó. Temos aqui o pontinho, opa. Temos o pontinho aqui dela de incidência. O raio está 0,66.
a intensidade está 1. Aumentar um pouquinho a intensidade, ó, ela fica como se fosse uma lanterna aqui, né? Uma incidência bem maior. E o multiplicador, que é essa intensidade multiplicada por esse fator. É meio que um fatorial, então não vai ter muita incidência dependendo da situação. E aqui é quais sombras que esse objeto vai ser possível de fazer o casting, né? Então, no caso, no shadow, hard shadows e soft shadows são as 3 opções, mas como ele é uma luz, não um objeto, não vai fazer muita diferença. A sombra, as opções de sombra, ela está diretamente ligada ao objeto 3D, tá? E não à luz. Por exemplo, o que esse objeto 3D permite de sombras? Então, aqui nesse objeto em si, no caso lá, como essa luz aqui está configurada para não aplicar nenhuma incidência de sombra, então ela como um objeto em si não vai essa sombra que vocês estão vendo aqui na verdade é a sombra do próprio ícone, tá, gente? A luz em si não tem uma sombra, e sim um objeto que está sendo incidido por ela. Mas enfim, nesse cenário aqui, para dar tempo aqui, eu vou criar um objeto mais elaborado para vocês verem a incidência dela de uma forma melhor. Eu vou transformar esse cubo aqui dois desses cubos em paredes. Se vocês quiserem fazer o mesmo aí, eu vou fazer uma parede aqui, vocês vão dando uma olhada e tentando fazer igual. Aí, aqui, ó, aí é bom a gente usar o nosso gizmo a nosso favor, né? Aqui eu já coloquei na parte de cima, apertei a tecla F, aí ele ficou visível na parte de cima, ficou travado na câmera na parte de cima. Então eu posso movimentar de uma forma mais estática meu cubo e fazer dele uma parede aqui. Aí o mesmo vale aqui eu apertar para orientação aqui no eixo X. Aqui eu posso ver o chão está representado nessa linha aqui, então ele está bem encostadinho no chão. Só que eu vou alterar o tamanho dele também, a altura. Alterando a altura, ele não vai ficar mais fixo no chão. Então eu tenho que levantar um pouquinho para ele voltar a ficar fixo no chão. Ou então usar o truque lá da tecla V, que é até mais indicado nesse caso, né? Aumentar mais essa parede. E em vez de utilizar esses cubos aqui, como já fiz ela, eu vou simplesmente subir ele um pouco. E aqui nesse cantinho, ó, segurando a tecla V, pegando esse vértice do canto e fazendo o snap aqui no plano, olha que interessante, ele já vai para lá, bem mais fácil. Eu vou dar um Ctrl D para duplicar essa parede. Vou selecionar a ferramenta de rotação. Ou não, né? Não precisa, na verdade, tá, gente? Pode deixar na Move Tool e aqui mesmo na rotação, é só a gente ver aqui, ó, eu quero rotacionar no eixo Y, né? Quero rotacionar no eixo Y. Então, eu vou clicar no eixo Y, digitar 90, dar um Enter. Então, ele vai rotacionar 90 graus no eixo Y. Na verdade, essa forma é mais utilizada do que você pegar a ferramenta aqui, Rotate, e rotacionar na mão. Aí, novamente, eu vou com a tecla V, clicar, e fazer o snap bem nessa parte aqui da parede. Olha que legal. Então ficou bem junto, né, bem fixo aqui as duas paredes para não ter vazamento de luz. Se eu, por exemplo, colocar essa luz aqui dentro, depois calcular, ela não vai corrigir vazar aqui a luz para fora. Então eu fiz duas paredes assim. Já está ótimo para a gente ver alguns exemplos aqui que eu vou demonstrar. Por exemplo, se eu colocar essa luz aqui lá perto agora, vocês vão ver a incidência dela nas duas paredes. Opa! Eu vou aumentar um pouco o range. Ó, as duas paredes e embaixo também. Então essa é a nossa point light. Depois vocês brincam um pouquinho com ela, tipo, colocando intensidade maior, uma cor diferente, né? Tipo, só para ver a diferença, mas basicamente é isso. Vocês conseguiram fazer
essa configuração aqui de cena, só duas paredes e um plano embaixo e uma luz. Se não estiver conseguindo ou tiver com dificuldade, é só falar aí. O próximo tipo de luz, beleza. O próximo tipo de luz é Spotlight. Spotlight é muito utilizada para luzes que você queira ter um foco especial, né? Tipo, por exemplo, uma lanterna ou algo que tem um foco, um ponto focal, né? Digamos assim, dessa luz a um objeto aqui. Então, vou ir lá de novo, que talvez alguém tenha perdido, meu botão direito, então Game Object, Light, Spotlight. Quando você selecionar essa opção, vocês verem que o ícone dela é um pouco diferente, como se fosse uma luz mesmo de teto, ou uma lanterna, né? Ela tem um foco, e esse foco, quanto maior, né, a distância entre o objeto, maior vai ser a área focal dessa luz. E, consequentemente, maior vai ser a força, né, como ela está muito próxima ou muito afastada do objeto. Então, essas regrinhas básicas, assim, que a gente já vê no dia a dia, isso todo o Unity já vem implementado de fábrica, já de instalação, como é uma engine, então, nada disso a gente precisa de programar para ter isso no nosso projeto. Assim como a Point Light, a Spotlight ela tem também as opções de range, de tamanho da angulação aqui do foco, né? E ela vai funcionar no modo Baked ou no modo Mixed, porque nós não estamos usando o HDRP. Aquilo que eu estava falando antes, que até eu estava não focando muito no que eu queria dizer, mas é que se você estiver trabalhando com o HDRP ou com o RP, vai ser necessário você trabalhar mais com o real-time. Nesse caso aqui, como não é o shader padrão do Unity, vamos sempre trabalhar com o Baked. A gente vai sempre precisar de fazer o bake, né, assar o nosso bolo de luz antes de dar o play na cena. No caso aqui, ele já faz isso automático sempre que eu movimento. Ah, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, na nosso menu Window de janelas aqui, nós temos alguns painéis não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós temos o painel de luz, que a gente está falando sobre isso já. Aqui, Rendering. Então, vocês vão clicar em Window, Rendering, Lighting. Window, Rendering, Lighting. Aí vai aparecer esse painel de luz aqui, ó. Esse painel de luz é que é o responsável por gerar a luz automaticamente ou não. Como o nosso Spotlight está baked, ele não vai ficar automático, não está em real time. Então, sempre eu vou ter que clicar nesse Generate Lighting aqui, ó, para gerar a luz de uma forma para produção, que é chamado, né? Aqui vocês estão vendo o modo Preview, mas ele geralmente não fica dessa forma na hora que você compila o jogo, né? Então é sempre interessante ter esse painel Lighting aqui, e sempre quando você compilar o jogo, você dá um Generate Lighting, que ele já vai gerar a luz como ela deveria ficar. Daqui a pouco a gente vê isso na prática com o polvo que a gente vai importar aqui. Então a mesma coisa, a gente tem Spot Angle, Range, a intensidade, tudo aqui de fácil acesso. E o último tipo de light, de luz, é o Area Light. Também está no mesmo menu, Game Object, Lightning, ou Light, Area Light. O Area Light ele é um pouquinho mais complexo de entender, porque ele é utilizado também no modo de... Opa, deixa eu voltar aqui. Também no modo Baked. Ele é utilizado na ausência da luz direcional, porque ela foi feita para iluminar áreas dentro de um cenário fechado, dentro de uma sala como essa aqui, por exemplo. Então a gente não vai ver a incidência dela por aqui até eu compilar novamente o projeto, gerar a luz e tirar a minha directional light. Tá? Então
mas só para vocês saberem que ela existe, ela é configurada a partir dessa linha, que é como se fosse um colisor, e eu posso alterar o tamanho dessa área, né, que é o widget aqui, a partir clicando nesse pontinho amarelo aqui e arrastando. E alterar também o tipo do shape dela, da forma. Aqui no componente Light eu tenho o shape Rectangle ou shape Disc. Ele pode ser alterado por aqui. Então, como eu disse novamente, a incidência não vai ser possível ver por causa da Directional Light. Mas quando eu compilar e gerar a luz, aí já vai ser possível ver. Aí eu tenho o radius, a cor, a intensidade, tudo aqui já pré-disponível para a gente. E aqui a gente tem até a dica aqui, ó, que quando você vê isso, mas eu não estou conseguindo enxergar a luz justamente aqui, ó, o tipo dela, área, baked on. Então somente depois que eu fizer o bake que ele vai ser possível ver. Então esses são os 4 tipos de luz mais básicos, né, aqui do Unity, os principais, né? Então, de novo, directional light, que é a luz do sol, point light, que é, como o próprio nome já diz, um ponto, spotlight, que é de lanterna, e o area light, que é para iluminar áreas específicas de uma forma mais fechada, digamos assim, específica mesmo. Vamos passar um pouco para os materiais, daí a gente importa o nosso polvo e vê a incidência de materiais dentro dele como objeto. Nessa pasta que eu passei para vocês, onde tem o polvo, se vocês quiserem até extrair, ver o que tem o conteúdo dela, tem o OBJ, né, o polvo em si, que está com o ponto OBJ. O Unity, como eu falei na última aula, aceita vários tipos de formato. OBJ e FBX são os principais. Para quem for trabalhar no lab depois, a gente vai mexer somente com o FBX, que é o principal e mais utilizado. Mas o polvo está em OBJ. E aqui a gente tem várias imagens que vieram junto com esse polvo. E essas imagens estão meio que distorcidas para quem não sabem do conceito das texturas, mas elas podem soar um pouco distorcidas. Por quê? Isso aqui é chamado de UV mapping. Em uma textura normal, vou até colocar aqui, eu não tinha colocado, pode ser, textura madeira, né? Eu não tinha colocado isso no slide, eu até vou complementar depois. Mas isso daqui é uma textura de madeira, pessoal. Então, digitei no Google textura madeira, apareceu essa daqui, perfeito. Isso aqui a gente chama de textura. Ela ainda não é um material, porque o material, ele, diferentemente de uma imagem em si, o material é um conjunto de texturas com um shader programado em cima delas, que vai definir o comportamento dessas texturas como um conjunto, né, dentro da nossa cena. Então, um material, ele pode ter uma ou mais texturas, e a textura é somente a imagem. Sendo que no material eu posso controlar brilho, contraste, se é metálico ou não, né, e etc. Componentes assim que numa textura normal eu não teria. O Unity Acida também, com certeza, eu posso copiar essa textura para o Unity, associar algum objeto específico e ele vai ter o comportamento dessa textura em separado. Mas não é o ideal. O ideal é a gente criar um material a partir dessas texturas. E essas texturas podem se comportar de uma forma que eu vista o meu objeto para que ele tenha o comportamento de, de ser visível em cada dos seus lados, né? Cada lado desse objeto vai ter uma propriedade diferente, uma característica diferente. É o caso, por exemplo, de um mapa mundi, por exemplo, né? Ou de um próprio cubo mesmo. Mas aqui eu tenho um exemplo de um mapa mundi, aonde eu posso pegar uma esfera. Quando eu abro essa esfera, eu tenho um quadrado, um plano, né? E esse plano tem diversas imagens ou desenhos nesse plano. Isso é composto pela textura. Quando eu faço o inverso, pego essa textura e abraço cubro essa esfera com a minha textura, eu tenho um material que é chamado de UV mapping. Eu tenho uma característica chamada UV mapping, ou map. UV map ou UV mapping, que é o ato de fazer UV map. O V pelas coordenadas mesmo, de vertical e horizontal, aqui no caso do UV. Mas aqui, em outro exemplo do cubo, por exemplo, aqui, nós temos ele aberto e fechado nos seus 6 lados aqui. Quando eu abro o cubo, eu tenho vários planos, e quando eu visto ele, eu tenho o meu UV mapping, então, nesse objeto. Então, o mesmo foi feito aqui para esse polvo.
eu passei para vocês, só que ele está dividido em algumas partes. Parte dos olhos, a parte dos olhos e a parte do corpo, propriamente dito, né? Aí vocês podem ver que está todo espalhado, né, todo aberto, que basicamente fiz o conceito aqui dessa abertura do mapa mundi aqui. É simplesmente o povo aberto antes de ser associado ao objeto. Então, por que que a gente tem que preocupar com esse UV mapping justamente para associar as características de cada um dos lados ou cada um dos componentes do nosso objeto para onde ele deveria estar. Se eu simplesmente pegar uma textura, vamos supor, pega essa textura de madeira e coloco no polvo, a textura de madeira vai ficar toda distorcida em cima desse objeto. Como fazer um VMAP? Aí vai depender do seu software de modelagem. Que às vezes você pega uma imagem, quer fazer, desenvolver, mas o Unity ele já predispõe que você já deve ter feito o VMapping antes de passar para o Unity. Eu sei que o 3D Studio ele faz, o Blender ele faz, aí seria uma outra. Depois, se vocês quiserem ver direitinho o desenvolvimento de um VMap, acho que até no YouTube tem de passar acesso, digitar o VMap e Blender, por exemplo. Aí vai te ensinar como que faz um VMap a partir de uma textura. Você vai precisar de um software de manipulação de imagem, como Photoshop, e do Blender ou do 3D Studio para desenvolver, por exemplo, essa aqui do polvo, por exemplo, né? Mas, enfim, falei então o que é uma textura, um material, como que você desenvolve um UV-Map para abraçar o seu objeto de uma forma específica. Mas ainda vocês podem perceber que tem mais de uma imagem aqui, né? Cada uma com uma atribuição especular, difusa, etc. O que que significa isso? Dentro do material, deixa eu voltar no slide aqui, temos um sistema de mapeamento de texturas chamado mapas PBR. Basicamente, você tem várias texturas salvas e compostas de uma forma diferente, específica, que quando juntas, quando unidas, ela vai criar o material, ela vai compor o material, e essa série de atribuições a gente vai perceber dentro do ambiente 3D na incidência do material sobre o objeto. Então, com várias texturas, eu faço o material e dentro desse material eu tenho os mapas PBR, que vai funcionar como a incidência de cor, profundidade, de iluminação, sombras, etc., dentro do nosso objeto. Nessa textura de pedra, o mapa de cor é a principal, então é a textura de cor. A segunda é um mapa de normal, mapa de altura, mapa de brilho, mapa de rugosidade. O que é cada uma dessas? O mapa de normal, ou normal map, ele vai utilizar, então, as cores RGB, sendo frias e quentes, para determinar a angulação da luz nos três eixos, né, X, Y, Z, sobre o plano, transversais ao plano que a gente está desenvolvendo. A partir dessas cores RGB, ele vai determinar, então, a incidência da luz em cima do plano. Já o mapa de altura, unido ao mapa de normal, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar uma escala entre preto e branco, escuro e claro, né? Para determinar a altura e o relevo de cada uma das áreas desse mapa, no caso aqui as pedras. Então, áreas brancas vão ficar mais altas e áreas pretas vão ficar mais baixas. E assim, a engine vai entender aonde vai ter mais brilho e aonde vai ter menos brilho. Esse é o mapa de altura que é dividido em dois subtipos, digamos assim, que é o mapa com bump e o mapa com displacement. Qual que é a diferença entre eles? O mapa de bump ele vai simular o relevo na superfície sem alterar a malha do objeto. Como assim? Somente por estando preto e branco, estando mais escuro ou mais claro, a engine vai entender aonde que tem que ser mais baixo, então onde tem que ser mais alto, e vai te dar um falso efeito pela câmera mesmo, pelo shader, que isso daqui, quando você olha na perspectiva de cima, você pensa que tem uma profundidade, mas se você olhar no eixo X assim diretamente, né, como eu mostrei naquele modo de câmera, você vai ver que é simplesmente um plano.
foi só uma ilusão de ótica, né? Então é isso que esse mapa de escuro e claro vai fazer você ter essa percepção. Já o segundo subtipo, digamos assim, é o mapa de displacement, é o mapa de altura com displacement. O displacement, ele vai alterar a malha do objeto para simular essa questão de altura da nossa malha. Ou seja, nessa imagem de pedra em específico, né, quanto mais polígonos a malha tiver, maior vai ser essa incidência de altura quando acionado a questão do displacement dentro do Unity. Ou seja, se eu tiver um plano high poly com vários polígonos, com a mesh bem detalhada, né, a característica do displacement vai, aonde está mais claro, vai subir essa parte da mesh, onde está mais escuro, vai descer essa parte da mesh. Então, vai fazer várias ondas nesse plano, né, e a malha em si ela vai ser alterada para que você enxergue esse mapa de altura em cima dela. Então, em resumo, só para concluir, né? O mapa de bump, ele vai, a partir do alto, do claro e do escuro, vai fazer você pensar que está realmente alto e baixo, mas não vai alterar a mesh em si. E o mapa de displacement vai alterar realmente a mesh para com que ela fique mais alta e mais baixa de acordo com a quantidade de polígonos nela. Aí você tem que ter atenção. Ah, o meu objeto ele é low poly, ele tem pouquíssimos polígonos. Então, se ele tem poucos polígonos, em vez de ter a definição da pedra, ele vai criar um pico assim, ó, né? Então vai ficar uma pedra pontuda, digamos assim. E acaba não tendo essa profundidade de forma esperada. Então, quanto maior a quantidade de polígonos, melhor vai ser a resolução, mas maior vai ser a questão da exigência de desempenho da sua máquina. Então, esse é o mapa de altura. O mapa de brilho também vai utilizar a escala de preto e branco para determinar as áreas mais brilhantes e menos brilhantes, e as áreas que vão refletir mais luz e as áreas que vão refletir menos luz. Então, a partir de onde tem mais incidência de luz, mais branco, menos incidência de luz, mais preto. Basicamente é isso. E, por fim, o mapa de rugosidade, que são os mapas que definem a parte metálica do objeto, a propriedade metálica do objeto. Mapa de rugosidade, então, chamado de roughness também, dependendo da engine, também é baseado em preto e branco, aonde ele vai determinar as imperfeições da superfície do objeto e como elas vão interferir na reflexão da luz. As áreas escuras, se a superfície é mais polida, e as áreas mais claras, a superfície mais rugosa. Então, aqui nós temos dois exemplos de mais rugosa e mais metálico. Aí, quando a gente junta todos esses mapas, né, como eu falei nesse slide aqui, nós temos o mapa PBR, e aqui um exemplo, até coloquei aqui, ó, dessa pedra, dando play, desse mapa de pedra com e sem os mapas, né? Então, sem incidência de luz, com incidência de luz e com o roughness ativado. Roughness não, né? Foi o mapa de altura ativado, né? E claro que aqui é um plano bem definido, tá, pessoal? Aqui é um plano, não é um plano low poly, e sim um plano high poly, onde todas as pedras foi possível fazer a partir desse mapa de altura, fazer esse efeito legal aqui. Existem alguns plugins, um deles eu deixei até no slide da aula passada, que ele funciona web, mas também tem um plugin para o Photoshop da própria NVIDIA que desenvolveu, que eu acho que os estudos utilizam mais. Mas aqui nos links tem um site que chama, até do GitHub, ó, CPetri, Normal Map Online. Por essa interface online aqui, você consegue desenvolver você consegue desenvolver o mapa completo PBR daquilo lá com todas as suas texturas, com todas as suas partes, os seus mapas a partir de uma imagem, a partir de uma composição 3D de um objeto. Então depois vocês abrem ele,
E para colocar alguma imagem, você clica nesse primeiro quadrado aqui, aí você seleciona a imagem que você quer ativar. Eu até posso fazer aqui de uma. Se eu pegar, por exemplo, essa imagem dessa caixa, né? Então, aqui, ó, a partir de uma imagem, ele já vai gerar, então, a partir das minhas propriedades que eu defini, o mapa normal, o mapa displacement, ambient occlusion e specular. Esses aqui são os termos em inglês para esses aqui que eu acabei de falar para vocês. Então, normal map, displacement é aquele que vai ativar a partir do mapa de altura, ambient occlusion é o de incidência de luz, e o especular de incidência de sombras. São esses quatro aqui que eu falei para vocês. E aí, você pode ativar por meio daqui, por exemplo, eu quero o nível de normal map, eu vou diminuir o strength dele, ó. Então, a profundidade, ó, olha aqui como ela é afetada. A profundidade é afetada em tempo real aqui para vocês verem a partir do normal map, somente mexendo na imagem do normal map. E depois, essas texturas podem ser exportadas só clicando aqui em download ou download all, ele vai exportar essas 5 texturas para você e você importa no Unity para o seu objeto. Como importar objetos no Unity? Agora a gente vai vir para finalizar nossa aula de hoje. Não vai dar tempo de mexer em muita coisa do objeto em si, mas acho que... Opa, excluir foi tudo agora. Mostrar só essa parte de importação é interessante. Para importar então, pessoal, voltando no Unity, na pasta Assets, nós vamos criar uma pasta Models. Então, botão direito na pasta Assets aqui do Unity, Create Folder, digitar Models. Dentro da pasta Models, vocês vão extrair aquele zip do polvo. O meu já está extraído. Eu vou só... vai estar essas 6 imagens aqui mais o OBJ. Vocês vão selecionar todos, clicar, arrastar para essa pasta Models aqui. Eu vou fazer novamente se alguém não tiver visto. Selecionar os arquivos, clicar, segurar, arrastar e soltar dentro da pasta Models que a gente criou. Certo? E dentro da pasta Models, é interessante a gente criar outras subpastas. Então, é interessante a gente criar a pasta Materials. Então, Create Folder, Materials. Em inglês mesmo, Materials. E dentro dessa pasta criada, a gente seleciona somente os ícones que são relacionados a texturas. Ó. Só clicar você seleciona, clica em um, segura Shift e clica no último. Ou se você tiver com essa forma aqui, ó, de visualização, esse aqui não permite selecionar daquela forma. Então é clicando em um, segura Shift, clica o último. Aí selecionou todos, ó, todas as imagens. E arrasta para a pasta Materials. Certo? Então agora a gente tem uma pasta Models com o polvo e a pasta Materials com as texturas. Ainda não são materiais, tá? O certo é criar a pasta Textures e a pasta Materials. Daqui a pouco a gente cria, porque a gente vai criar os materiais ainda a partir dessas texturas. Polvo importado, aqui, ó, clicando uma vez em cima dele, ele vai aqui no Inspector ter as propriedades de importação, propriedades do modelo, né, que vieram junto com eles. Essas propriedades é aquilo lá que eu falei sobre o arquivo meta, gente. Então, tudo que eu alterar aqui, ele vai refletir no arquivo meta. E se eu excluir o arquivo meta, ele vai resetar essas informações, certo? Então, eu posso até ver lá na pasta Assets, aqui, ó, na pasta mesma, que é a pasta Models, tem aqui o obj do povo e o meta do obj do povo. Se eu excluir isso aqui, ele vai resetar as configurações. E se eu clicar nessa setinha aqui, ó, se tiver um modo de visualização de miniaturas, ou se eu tiver no modo de visualização de lista, ele aparece como setinha de hierarquia. Não é só para dizer o que está dentro do nosso modelo do povo.
dependendo de como ele foi exportado, isso aqui ele foi exportado dessa forma, os óleos separados, o polvo separado, o material separado, né, e o corpo separado. Então, ele foi exportado dessa forma, a gente tem a hierarquia de exportação também possível de visualizar aqui no Unity. Eu acho que esse modelo veio do Blender, então lá foi separado dessa forma. Então, voltando aqui, clicando uma vez no qual programa de modelagem faz um polvo desse. Então, o que você decidir, esse daqui foi feito no Blender. Encontrei no Blend Swap. O que você conseguir desenhar. É, esse, esse, Qualquer esse, um. É. esse daqui foi no Blend Swap, que está naquela lista lá de links também. Tá nessa lista aqui, foi nesse Blend Swap que eu baixei. Esse Blend Swap ele tem os modelos da comunidade que desenvolve com Blender e sobe para lá. Ele é específico para trabalho de Blender, mas pode ser qualquer um que você conseguir mesmo. Aí, voltando aqui, se eu clicar então nesse povo e arrastar para a cena, ele vai ser instanciado dentro da cena. Só que aqui, ó, tem um porém, que é até importante isso ter acontecido. Aqui eu estou no global. Eu estou no global. Não, tanto faz, global ou local. Aqui, ó. Uma das coisas que vocês vão fazer bastante para quem entrar em projeto do Laravel, etc., é que o pivô é muito importante de ser configurado na hora da modelagem. O pivô desse povo foi incorretamente posicionado no centro. Isso não é legal, porque sempre quando eu instanciar, ele vai achar que o centro do pivô é a base, o centro do povo é a base. Então, por isso que ele entrou assim. Ó. Isso não é interessante quando eu vou manipular o objeto por meio de scripts, eu dependo aí da hierarquia do objeto, eu dependo desse povo começar a andar, por exemplo. Se eu aplicar uma física nele, dependendo, a física não vai respeitar o pivô e vai atravessar. Então, várias coisas podem acontecer. Isso acontece direto nos outros projetos também. A gente sempre orienta quem for modelar, colocar o pivô sempre na base do modelo. Então, o pivô tem que ficar sempre no último. Se eu colocar aqui nessa posição aqui, ó, pivô sempre aqui, ó, sempre nessa parte aqui, de baixo mesmo. Como esse povo não está, a gente vai lidar com ele assim mesmo, mas o ideal é estar na base. Então, eu posso usar o nosso querido tecla V também para posicionar ele no chão. Essa tecla V foi um achado, né, gente? É perfeito. Mas aí eu posso rotacionar aqui também, para ele ficar mais para cá. Do jeito que vocês acharem interessante aí. Ó. Então, aqui ele está sem materiais. Nós vamos associar os materiais a ele. Se eu clicar uma vez aqui no povo, na nossa pasta Models, eu posso ver que tem algumas abas aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Cliquei uma vez no povo e aqui no Inspector tem algumas abas. Eu estou na aba Model. Eu tenho a aba Rig, que é a aba de animação, a aba de animação mesmo, o tipo de animação. A aba Animation, que é as animações propriamente dita que o povo tem, no caso aqui não tem. E a aba Material, ou a aba de materiais. Aqui nós temos algumas propriedades, algumas características a serem observadas. Primeiro, é que o tipo de material ele está sendo importado via descrição do material, ou seja, lá no Blender, quem modelou o polvo já fez o material por lá e ele está sendo importado como o criador do polvo quis desenvolver dentro do Blender. Aí o Unity já importa já essas características e já cria os materiais aqui. Então, ele já importou, ele já identificou que no Blender foi feito dois tipos de materiais com texturas, que foi óleos mate e polvo mate. Então, aqui, ó, eu já trouxe até os nomes para a gente, do jeito que a pessoa criou lá no Blender. Só que ela não está associada aqui, ó, porque não encontrou o material. Por quê? Ou a gente faz um remapeamento sob demanda, ou a gente extrai os materiais que está dentro desse OBJ e associa eles manualmente. A gente vai para essa opção 2, porque o Unity geralmente ele dá um problema na hora de fazer esse remapeamento sob demanda que ele não consegue identificar algumas características
do software de modelagem, no caso, o Blender. Então, nesse caso, a gente vai clicar em Extract Materials e vai extrair os materiais óleos mate e polvo mate para a pasta Materials que a gente acabou de criar. Então, Models, Materials, selecionar pasta. Eu vou fazer de novo, às vezes vocês perderam aqui, ó. Cliquei no polvo, no Inspector, fui em Materials, e aqui na parte de Materials, cliquei em Extract Materials. Aí ele vai abrir a pasta, vou clicar 2 vezes em Materials, que a gente criou essa pasta, e clicar em Selecionar pasta. Vai dar um warning, que é que ele não encontrou alguma característica do Blender, não tem problema. E se você for aqui na nossa pasta aqui, ó, vocês podem ver que ele exportou o material óleos mate, polvo mate. Mas esse aqui, propositalmente, aqui, ó, ele foi modelado incorretamente, como eu falei para vocês. Então, ambos os materiais vieram vazios, né? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que associar cada um dessas texturas a esses materiais. Primeiramente, aqui, ó, quando eu clicar no polvo, não, aqui na... Peraí, tá me perguntando aí, né? O olho e o polvo são dois objetos diferentes, então, vão ser associados. Sim, ele, na verdade, foi modelado como uma hierarquia. O polvo em si, ele é composto pelo corpo e pelos olhos. Ó, se eu clicar uma vez aqui nos olhos, eles estão aqui. Mas na posição correta, onde eles deveriam estar aqui, que é onde o modelador decidiu que ele estaria dentro da hierarquia do Blender. Então, ele não vem como dois objetos, ele vem como um objeto só. Mas dentro dele eu tenho dois objetos, que é o olho e o corpo. Então, isso lá na hora da modelagem tem uma hierarquia, sim, vocês devem ter. Até no evento, eu acho que tem, quem estiver fazendo o curso. Essa hierarquia ela é respeitada pelo Unity. Ó. Ela foi criada dessa forma lá no Blender, nesse caso aqui, e o Unity viu que então os olhos é filhos do alien polvo e o polvo é filho também daqui. Aí já deixou dessa forma, mas ele é um modelo só com dois submodelos. Agora eu vou voltar aqui no. Ah, já até associou, já associou automaticamente. Se eu clicar no polvo e ver aqui nos materiais, aqui no Inspector, você pode ver que ele já associou. Então agora eu não preciso de arrastar mais os materiais para ele. Se eu alterar diretamente esses dois materiais, ele vai alterar o polvo aqui na nossa cena e em todas as instâncias que ele tiver esse modelo. Que a gente está alterando o próprio material, tá, gente? Então isso tem que ter cuidado, porque eu tenho o modelo OBJ aqui do polvo que está na minha pasta. E eu tenho uma instância aqui do modelo na minha cena. Vamos supor que eu crio uma nova cena e coloco esse polvo lá também. Aí nessa nova cena, eu mudo o material que está nessa pasta aqui, olhos mais para outro, eu mudo as propriedades, mudo a cor e tal. Se eu voltar na outra cena, na cena anterior, ele também vai ter modificado, porque eu estou mudando diretamente na pasta de materiais dele, estou mudando o material base dele. Se eu quiser mudar somente para ele, eu teria que criar um outro material que vai servir somente para essa instância, tá? Não é o nosso caso por enquanto. Então, só para fechar então nossa aula aqui, aí depois a gente continua, mas aqui no Olhos Mate, eu tenho, cada engine vai chamar de uma forma, tá, gente? Então aqui eu tenho Albedo, Metallic, Normal Map, Occlusion. O Albedo é a textura padrão, é aquele mapa de textura base. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. O Albedo é o textura volumétrica, é o mapa de cor. Então, o que que eu vou arrastar para esse albedo? Eu estou no olho, olhos mate, então eu vou pegar, cadê? Olhos diffuse e arrastar para o albedo. Olha o que vai acontecer. Como já foi feito um UV mapping desse olho lá no Blender, então ele sabe exatamente que a íris tem que ser voltada para cá, o tamanho tem que ser dessa forma, porque a textura, como eu expliquei para vocês, tem que abraçar a esfera da forma que foi configurada lá no Blender na hora de fazer o UV mapping. Então por isso que já saiu certinho assim. Se não tivesse o UV mapping, o olho ia sair todo vários íris, sabe? Ia sair uma coisa bem loucona. Então, agora já está prático, né, que eu quis dizer com relação ao UV Mapping, é o mapeamento de onde a textura deve estar, por isso que ela ficou certinho. Então,
como eu coloquei aqui no albedo, não, coloquei qual? Difuso, né? O difuso, então, é relacionado ao próprio mapa de cor. Mapa de normal. Eu tenho um normal aqui dos olhos também, ó. Olhos NM, olhos normal map. O que eu vou fazer? Aqui no olhos mate, eu vou clicar em olhos NM e arrastar para normal map. E, ó, notem que não aconteceu nada e ainda por cima me deu uma warning. Essa textura não está marcada como um normal map. O Unity já identificou que que é um normal map, mas ela não está marcada no Unity como normal map. Eu posso simplesmente dar um Fix Now ou clicar na textura e nas propriedades do inspector aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Texture Type, está default. Eu mudo para normal map e salvo. Vou fazer isso. Normal map, apply. Agora, se eu voltar aqui, ó, sumiu aquela warning, tá? Então, isso aí, pegando carona para dizer que cada textura, cada objeto tem suas propriedades, não é diferente para as texturas. Se eu clicar numa textura, eu tenho a propriedade dela aqui. O que que ela é? Ela é uma imagem, um normal map, ela é um sprite para 2D, para UI. A gente ainda vai aprender a fazer menus, por exemplo, vai ter um botão. Botão é uma sprite. Então, quando você importar a imagem do botão, você tem que mudar para sprite, etc. Ah, o cursor, eu quero um cursor diferente, então a imagem é um cursor. Então, isso serve para outros tipos de propriedades também. Enfim. De olho, aqui a gente não tem mais nada, né? Pelo visto, esse, esse modelo em si veio só com, ou esse olho em si veio só com o normal map e com o difuso. Beleza. Aí eu posso mexer em outras coisas também, ó. O metálico, se eu alterar o metálico para 1 e o smoothness para mais, olha o que que acontece. O Unity vai simular uma textura metálica e vai refletir o que está no cenário. O que está no cenário? O céu, olha lá. Então, estou refletindo o que está no céu. Eu posso ainda colocar um mapa de metálico aqui, que é aquele que eu expliquei para vocês. Se você criar um mapa de metálico nesse site aqui e exportar, o metálico eu acho que vai ser um ambiente occlusion, não tenho certeza, acho que é um ambiente occlusion. Exportar e colocar aqui, você tem essa configuração de smoothness e metálico de uma forma que você definiu pelo software em si de modelagem ou pelo software de criação do mapa PBR. Mas o Unity ele já simula para a gente uma forma que fica legal. Se eu colocar mais ou menos aqui, ó, fica parecendo um olho mesmo, bem fosco, não refletindo tanto, mas não tão fosco também. Pronto. E para fechar, aqui, se eu clicar no material do polvo mate, eu tenho outras imagens relacionadas a ele: difuso, glow, normal map, especular. Ele chamou de glow, esse que ele chamou de glow é na verdade o emission, é a parte que o polvo vai emitir luz. Então é um pouco diferente também. Mas aqui eu vou colocar o difuso no albedo, ó. Eu vou colocar o normal map no normal map, ele vai dar aquela warning, porque eu não fiz isso para o normal map. Vou dar só um fix now aqui agora, mas ele já vai fazer isso na textura. E o Glow, pessoal, que eu tenho a parte do emission. Pois é, então, eu sei que eu ia falar, tem gente me perguntando do Glow. Esse polvo, ele tem algumas áreas dele, umas partes dele, que vai emitir luz. E aonde ele vai emitir luz, nessa parte do Glow, está mais claro, está mais em vermelho, né? Que é onde ele vai tratar como uma emissão de luz. Mas é novamente aquela questão que eu estava falando para vocês. O Glow também vai ser baseado em claro e escuro. Então, para o Unity, isso aqui vai ser um mapa preto e branco. Onde está mais escuro é preto, onde está mais claro é branco. E aonde está bem clarinho aqui, vai ser onde ele vai emitir mais luz. E onde ele está mais escuro, menos luz ou nenhuma luz. Como que ele vai fazer isso para a gente? Aqui no nosso polvo mate, tem essa parte de emission. Eu vou marcar, então, emission. Tá? Então, eu estou dizendo para o Unity, esse objeto vai emitir luz. E aqui em color, eu vou arrastar o polvo glow para color. Ó, olha o que aconteceu. Aonde está marcado com mais claro, ele está emitindo luz. Claro que aqui não está tendo o efeito esperado, porque o efeito é para emitir essa luz e dar um reflexo no chão. Mas, de novo, para ter esse efeito, os objetos ao redor têm que ser estáticos e o polvo também tem que ser estático. E eu tenho que fazer o cálculo da luz. Eu posso tentar fazer isso com vocês agora, mas acho que não vai dar muito tempo, porque demora um pouco de processamento. Mas
Aqui ainda tem a quantidade de emissão, intensidade, ó, 0, 1, mais 1, ó, posso emitir mais um pouco de luz, global illumination, etc. Então, assim ficou o nosso povo iluminado. É um pouco estranho, porque a incidência de luz ainda não está muito correta. Quando a gente calcula a incidência de luz dentro do cenário, ele emite várias partículas dentro, ele joga várias partículas, e onde essas partículas encostarem, quer dizer que tem uma barreira. Então, aqui tem uma incidência, ele encosta, retorna. Mas a incidência é basicamente isso, são várias partículas espalhadas no ambiente, que é isso que ele está fazendo agora. Essa partícula encosta na parede, e o tanto que ela tem que voltar é o tanto que ela vai incidir, né? Então, são milhares de partículas que fazem esse trabalho para a gente dar esse efeito interessante aqui de glow. Mas só para fechar, então, essa aba de luz aqui, ó, vocês vão abrir, então, essa parte de Lighting, como eu falei, é Window Handling Lighting. E em Lighting, vocês alterem algumas propriedades aqui antes de dar o Generate Lighting. Para poder alterar essas propriedades, eu preciso criar um novo arquivo de settings, tá? E esse arquivo de settings você cria por esse botão aqui, ó, New Lighting Settings. Criei, ele vai aparecer aqui na pasta Assets, depois você pode mudar para algum outro lugar, mas fica escrito New Lighting Settings, você pode até alterar o nome. Esses Lighting Settings são responsáveis pelo... Nossa, aqui, eu cancelei antes e o povo já está lindão, já. Você vê. Com processamento maior, iria ficar melhor ainda. Mas, criando, então, esse Lighting Settings, eu habilito essas informações aqui, ó. O básico, não vou passar por tudo, também não tem necessidade, é que o Light Mapper, que é essa questão de fazer o mapeamento e jogar as partículas no cenário, quem que vai processar isso? Vai ser a CPU ou vai ser a GPU? Aí fica a critério da máquina de vocês aí. Se vocês tiverem uma GTX mais para... por exemplo, eu estou com a 1060 aqui. Então, tranquilamente, eu posso fazer pelo Progressive GPU. Se você tiver uma placa de vídeo integrada, faça pelo processador. Tem mais vantagem. Se você tiver uma placa da série GTX 1000 para cima, aí você coloca Progressive GPU. O que é mais importante aqui? Aí tem o tamanho das partículas, 512, 256 é o tamanho dos samples, na verdade, né? 512 é o tamanho do mapa de luz. E aqui o 1024 tamanho total do mapa que vai ser gerado no final, porque eu já falei que tem o mapa UV de texturas, né? E tem o mapa UV de luz também, que é aonde cada parte da luz vai ser encaixada no seu modelo. O tamanho dela está descrito aqui. Quanto maior a resolução, mas maior vai ser o desempenho da máquina também. Então, as propriedades mais importantes são essas. O tipo do processamento, o tamanho da partícula, tanto indireta quanto do environment, pode deixar padrão mesmo, e o tamanho do light map, que está 1024, pode deixar também padrão por hora. O resto, a gente vê. Aí, feito isso daqui, vocês clicam em Generate Lighting e deixam ele processar. Na próxima aula a gente finaliza a parte de luz, e a partir da próxima a gente já deixa esse projeto com vocês, eles já podem fazer em casa, e durante a aula a gente faz o jogo de plataforma para aprender juntos a programar, etc.